Olá, amigos e amigas do saber. Neste vídeo de hoje nós vamos falar sobre a psicologia das teorias da conspiração. Este é um tema muito importante, tendo em vista que teorias da conspiração têm uma grande influência sobre as nossas vidas, sobre o nosso cotidiano, inclusive sobre eventos, acontecimentos políticos. Algumas teorias da conspiração foram extremamente importantes para eleger Donald Trump nos Estados Unidos e também Jair Bolsonaro no Brasil. A ideia de que, por exemplo, os comunistas estão infiltrados em várias áreas, em vários setores da sociedade, é um exemplo de teoria da conspiração. E a nossa abordagem aqui nesse vídeo de hoje é o seguinte: quais são os mecanismos psicológicos que predispõem alguns indivíduos a acreditar mais ou menos em teorias da conspiração? Então a gente não quer nesse vídeo ficar analisando teoria A ou B e vendo o seu valor de verdade. Porque a gente vai ver algumas teorias da conspiração de fato depois se mostraram verdadeiras. Mas a ampla maioria das teorias da conspiração é falsa. Sempre foi falsa. Agora, por que as pessoas acreditam então? Será que as pessoas que acreditam em teorias da conspiração têm algum déficit psicológico? Será que elas têm um grau de instrução menor? Será que hoje, por causa da internet, acredita-se mais em teorias da conspiração do que antigamente? E, acima de tudo, quais são aquelas características psicológicas que fazem com que alguns indivíduos criem teorias da conspiração e muitos outros acreditem nessas teorias? Então estes são alguns dos temas que nós vamos abordar no vídeo de hoje. Vamos lá, acompanhem. Antes de iniciar, um breve recado. Faça a sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, é um curso que você pode fazer com total flexibilidade, porque não tem data nem de início e nem de término, e você ainda recebe um certificado ao final. O objetivo principal desse nosso curso de Introdução à Filosofia é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de você ter meramente acesso à literatura secundária ou a comentadores falando sobre os filósofos, os nossos vídeos vão te preparar para que você leia diretamente alguns textos escritos por Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Descartes, Hegel, Marx, Nietzsche, Sartre, etc. Para mais informações, basta acessar o link que está na descrição deste vídeo. E o nosso segundo recado é sobre o meu mais novo curso, A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. O objetivo deste curso é oferecer uma introdução aos aspectos filosóficos da obra de Karl Marx. Então preste bem atenção, este não é um curso de introdução ao marxismo. Isso porque o marxismo é uma tradição enorme que tem início nas obras de Karl Marx, mas que envolve não apenas vários outros pensadores além do próprio Marx, como também várias outras áreas além da filosofia. E neste curso nosso não. O nosso recorte é a filosofia dos textos em Karl Marx, dos textos escritos pelo próprio Marx. Para mais informações sobre este novo curso, basta acessar o link que também está na descrição deste vídeo. E o terceiro e último recado é sobre o meu livro. Tem muito tempo que eu não falo sobre o meu livro aqui no canal, tá? Mas o livro ainda está disponível, você pode adquiri-lo diretamente no site da editora. O nome da obra é Duvidar de Tudo, Ensaios de Filosofia e Psicanálise. Esse livro é basicamente a base do trabalho que nós fazemos aqui neste canal no YouTube e também no nosso podcast no Spotify. Então, vários dos nossos episódios ou de nossos vídeos saem destes textos que estão aqui. Tá? São textos que eu escrevi ao longo dos últimos 15 anos. São textos, em sua maioria, introdutórios. Alguns são um pouquinho mais complexos, vieram de trabalhos acadêmicos, apresentações que eu fiz na universidade, mas a maioria é de nível introdutório. E a obra é dividida em 3 seções, em filosofia, psicanálise e sociedade e religião. Para mais informações, o link também está na descrição deste vídeo. Voltemos então ao nosso tema, a psicologia das teorias da conspiração. Uma das primeiras perguntas que a gente pode se colocar é a seguinte: a crença em teorias da conspiração é patológica? E nós já podemos antecipar a resposta: não. Acreditar em teorias da conspiração não é algo patológico. Isso por quê? Porque
A crença em teorias da conspiração está tão arraigada, ela é tão difundida em nossa sociedade, que se a gente fosse considerar isso patológico, a gente estaria invertendo os parâmetros do que é patológico e o que é normal. E como nós vamos ver daqui a pouquinho, os mecanismos psicológicos que fazem com que alguns indivíduos acreditem em teorias da conspiração, esses mecanismos psicológicos são altamente comuns, são perfeitamente normais. De maneira inicial, a gente pode dizer que a crença em teorias da conspiração é como se fosse uma reação a sentimentos de medo e de incerteza. Daqui a pouco nós vamos mencionar sobre a questão social de quando é mais provável que novas teorias da conspiração surjam. Então é sempre o indivíduo que se sente parte de um grupo, o qual está ameaçado, o qual se sente ameaçado por outros grupos que estão agindo ali nas sombras, nas trevas, e esses outros grupos querem o mal, eles que estão causando o caos, ou pelo menos a situação social de incerteza que o indivíduo está tentando explicar. Inclusive, alguns exemplos de teorias da conspiração eu peguei aqui dessa revista, tá? É uma revista da GeoEpoch, eu comprei aqui na Alemanha e nós temos várias teorias da conspiração aqui, né? Que em alemão eles chamam de Verschwörungsmythen. Inclusive, eles nem chamam de teoria da conspiração, chamam de mitos da conspiração. E o que é interessante quando a gente pega uma revista como essa, é uma revista muito bem feita do ponto de vista editorial, é uma pesquisa muito séria, nós percebemos que teorias da conspiração são muito antigas. Vamos dar alguns exemplos aqui sobre as bruxas de Salem. Tá? E esse é um caso específico que todo mundo conhece, mas a caça às bruxas, de forma geral, na Idade Média, é um exemplo de teoria da conspiração. O que acontece, né? Qual que era o contexto, o cenário das caças às bruxas? Bom, acontecia que numa determinada localidade, às vezes acontecia uma situação de incerteza, de doença, má colheita, epidemia. E como os indivíduos não sabiam interpretar aquelas coisas, não sabiam identificar as reais causas da situação, eles imaginavam que havia um grupo, no caso, um grupo de bruxas, e esse grupo estava tramando contra a sociedade. Então, precisava de alguma maneira encontrar um bode expiatório para a situação e acabava identificando em um determinado grupo. Então, a caça às bruxas foi isso. Quando a gente fala sobre o caso de lá de 1692, que quando aconteceu o caso das bruxas de Salem nos Estados Unidos, esse é só um dos casos de caça às bruxas que era muito mais geral, muito mais comum aqui na Europa, por exemplo. A gente pode pegar um exemplo ainda mais recente, como no atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Depois do atentado, começaram a aparecer diversas teorias dizendo o seguinte: olha, na verdade, as torres caíram não por causa do impacto das aeronaves. Não, na verdade, foi o governo dos Estados Unidos que tramou tudo isso e havia algumas bombas ali no prédio e no momento exato que os aviões bateram, aquelas bombas foram acionadas e é por isso que o prédio caiu. E tem toda uma explicação que para quem é leigo, parece que é altamente sofisticada, tentando explicar o seguinte: não, aquilo lá não foi causado por aqueles terroristas suicidas. Não foi nada disso. Foi o próprio governo dos Estados Unidos que provocou o atentado às Torres Gêmeas. Outro exemplo de teoria da conspiração foi o macartismo nos Estados Unidos, que foi uma caça às bruxas, mas no caso as bruxas eram os comunistas. O McCarthy, o senador, achava que havia conspirações, grupos comunistas infiltrados em todos os setores da sociedade estadunidense e criou uma espécie de paranoia no país. Então, diante daquela situação de incerteza, os comunistas estão vindo, a União Soviética, os russos, a KGB, então se criou um clima de paranoia e começou a haver conspiração comunista em tudo que é lugar. E a gente percebe que, infelizmente, este ainda é um caso. Nós percebemos que, no Brasil, por exemplo, vários indivíduos votam em figuras como Jair Bolsonaro e outras figuras conservadoras porque eles acham que existe uma ameaça comunista. Eles acham que o marxismo cultural está implantado, está na Rede Globo, está cheio de marxista na Globo, nos principais canais de televisão, em toda a mídia de forma geral, e que os comunistas estão vindo aí para dominar tudo. Isso é teoria da conspiração, é uma teoria conspiratória. Agora, por que é que nós devemos nos preocupar com teorias da conspiração? Não seria uma coisa tipo,
Ah, deixa isso para lá, porque são teorias idiotas, né? Eu não acredito nisso, então não me importa. É uma coisa muito básica para a gente se preocupar, temos coisas mais importantes para se fazer. Não, absolutamente. Teorias da conspiração podem ser perigosas. Tem crenças, né, que são idiotas e que de fato não causam dano algum. Agora, outras crenças não. As teorias da conspiração são muitas vezes irracionais, mas o problema é que elas podem motivar comportamentos também irracionais. Nós já mencionamos aqui neste vídeo, teorias da conspiração podem ajudar a definir eleições. Ou então, quando você fala, por exemplo, que vacinas causam autismo. E essa crença envolve uma teoria da conspiração no sentido de que a comunidade médica e científica sabe dessa verdade, entre aspas, dessa verdade científica, mas devido a essa conspiração, eles escondem a verdade do resto da população. Nós vamos ver que algumas crenças são idiotas, mas não são conspiratórias, porque não envolvem uma conspiração. Agora, outras crenças são idiotas e envolvem uma conspiração. Por exemplo, a crença na Terra plana. Bom, a crença em si é uma crença idiota, é uma crença cientificamente não provada, mas por que os indivíduos acreditam? Eles acreditam porque justamente há uma conspiração já de cientistas há séculos, né? Há séculos que estão simplesmente escondendo a verdade do grande público. Então esse tipo de crença, né, a crença de que a Terra é plana, por exemplo, não pode funcionar sem a crença de que há uma conspiração, de que há um grupo atuando e impedindo, né, com que a grande parte da população consiga ter acesso a essa verdade. Mas aí não, aqueles iluminados lá, que não são cientistas, não são coisa nenhuma, eles tiveram acesso à verdade e como eles são céticos, entre aspas também, eles finalmente conseguiram ver, estão trazendo a luz, trazendo a verdade para o resto da população que está ali completamente enganado, né? É o mesmo esquema psicológico desse pessoal que eles chamam de Red Pills. Nós vamos mencionar agora 5 características fundamentais de toda teoria da conspiração. A teoria da conspiração a gente pode definir basicamente como o seguinte: é a crença de que um determinado número de atores, um determinado grupo, ele está agindo de maneira ainda não comprovada para trazer dano sobre um outro grupo ou sobre a maioria da população no caso. Então imaginam só, dando mais um exemplo, os nazistas fizeram muito uso de teorias conspiratórias nas quais os judeus dominavam o mundo, os judeus estavam arruinando a economia alemã, por exemplo. Então a gente pode perceber então através deste exemplo dos judeus e de vários outros que eu já dei nesse vídeo, como os de caça às bruxas, macartismo, que a ideia é sempre a seguinte: existe um grupo que quer impor dano ao resto da sociedade. Esse grupo age nas sombras, ainda não é comprovada a sua atuação, porque se fosse comprovada não seria uma teoria, né? A sua atuação não é comprovada ainda, mas aquilo que essa teoria busca explicar, como por exemplo a peste, a epidemia ou a nossa situação econômica ruim, bom, isso que a gente tenta explicar é causado por aquele grupo que está agindo nas sombras. Então, de maneira básica, a teoria da conspiração é isso. Então precisa haver um grupo. E quais são essas 5 características? A primeira característica é padrões. Uma teoria da conspiração, ela vai analisar uma determinada situação, um determinado contexto e vai tentar encontrar padrões entre as ações e vai tentar coordenar os eventos que estão acontecendo. Então, para uma teoria da conspiração, não existe eventos aleatórios ou então coincidências. Não, é necessário que haja padrões. Segunda característica, intencionalidade. No sentido de que há um sujeito, há um grupo de atores que estão agindo com uma determinada intenção. Então nós já mencionamos no primeiro item que é necessário encontrar padrões, e esses padrões não acontecem por acaso. Não, tudo é feito de maneira intencional. Terceira característica, coalizões. Essa é uma característica um pouco mais óbvia porque a coalizão ela tem que existir. Tem que existir um determinado grupo que vai levar a cabo uma determinada finalidade, como a gente citou no item 2, e também isso vai explicar os padrões que a gente mencionou no item 1. Então é necessário que haja um grupo de agentes, é necessário que haja uma coalizão. Então, por exemplo, quando a gente fala que aquele atentado terrorista foi feito por um lobo solitário.
Bom, isso não pode ser considerado uma teoria da conspiração. Por quê? Porque não há conspiração alguma. Quando um indivíduo só faz alguma coisa, não é um grupo, não é uma conspiração. Quarta característica, hostilidade. Esse grupo que vai fazer determinada coisa contra o resto da população é um grupo hostil. Não é um grupo que está atuando nas sombras para trazer o bem para a humanidade, não. Então tem que ter esse componente de hostilidade também. E a quinta característica é a manutenção do segredo. Isso quer dizer que a conspiração ainda não foi descoberta. E é por isso que ainda é uma teoria. Porque se você de fato descobre que a conspiração de fato existe, não é mais uma teoria. Então, de fato, a conspiração está escancarada. Agora, para que uma teoria da conspiração seja ainda uma teoria, é necessário que você apenas suspeite que um determinado grupo tem uma determinada intenção hostil e que esse grupo está praticando essas ações coordenadas, esse padrão que a teoria consegue enxergar nas coisas. Vamos falar agora sobre o papel do medo e da ansiedade em teorias da conspiração. Nós vamos ver que medo e ansiedade são situações que predispõem os indivíduos a acreditar em teorias da conspiração. O que acontece é que, de maneira geral, situações de medo e ansiedade fazem com que nós nos tornemos mais vigilantes ao nosso meio ambiente, né? Quando a gente está numa situação de medo, a gente começa a prestar mais atenção, a gente começa a perceber qualquer barulhinho. Você já viu uma pessoa com medo e distraída? Isso não vai acontecer. O indivíduo que está com medo, ele está olhando o tempo todo o que está acontecendo e tenta dar sentido, tenta compreender o seu meio ambiente. Pois é por isso que teorias da conspiração vão surgir principalmente em situações sociais de medo e de incerteza. Por quê? Porque numa situação social de medo e de incerteza, as pessoas estão querendo entender o que está acontecendo. Elas estão ansiosas, elas estão com medo, estão preocupadas, então elas querem entender de onde é que está vindo o perigo. Vou dar um exemplo bem concreto aqui. Imagine que você está andando na grama e aí você vê um objeto alongado ali no chão. Bom, o que é que você vai fazer? Esse objeto alongado, ele pode ser uma cobra ou ele pode ser um galho. Agora, se você fizer uma avaliação errada na situação, e, por exemplo, se você achar que é um galho e na verdade é uma cobra, ou então achar que é uma cobra e na verdade é um galho, os erros têm consequências bem diferentes, né, dependendo da situação. Porque o que vai acontecer se você vê o objeto, você pensa que é uma cobra, mas na verdade é um galho? Bom, o que vai acontecer é o seguinte, você está andando, aí você vê, opa, peraí, parece uma cobra. Aí você muda o caminho e vai embora, mas depois você percebe, não, era um galho. O que você perdeu? Você só mudou o caminho, você só talvez andou um pouquinho mais. Agora imagina se fosse o contrário. Você está andando, opa, aquilo ali é um galho ou uma cobra? Eu acho que é um galho. Aí você caminha em direção àquele objeto e na verdade é uma cobra, a cobra te pica e você morre. Então, estão percebendo? Os erros não têm as mesmas consequências nas situações. Então, é por isso que é muito importante esse fator do medo, a gente compreender como o medo funciona, como o medo nos deixa mais vigilantes, porque é isso que acontece quando indivíduos acreditam em teorias da conspiração. O medo nos deixa mais alertas e o medo faz com que nós tentemos compreender melhor o nosso ambiente. Outra característica psicológica muito comum e que tem um grande peso na crença em teorias da conspiração é o que em inglês é chamado de proportionality bias, que a gente poderia traduzir como o vício da proporcionalidade, que é basicamente a seguinte ideia: grandes consequências só podem ter grandes causas. Isso é, se você vê um evento de dimensões enormes, um evento muito importante, o que é que você pensa? Bom, se este evento aqui é desse tamanho, se determinada situação está causando tanto rebuliço social, bom, a sua causa também tem que ser muito grande. E o problema é o seguinte, nem sempre. Vamos ver aqui um pequeno exemplo. Imagine que o presidente de um país morra um tipo de morte que a gente poderia considerar banal. Ele não estava doente e do nada ele foi hospitalizado e acabou morrendo. Foi um vírus, uma bactéria, alguma coisa assim. Agora, imagine só,
Isso acontece, né? Isso acontece na vida, claro, né? Porque nós somos seres humanos e acontece com frequência que às vezes a gente está bem de saúde e o indivíduo acaba morrendo por causa de um vírus, uma bactéria, uma coisa que não era esperada. E o presidente de um país também é um ser humano, gente. Isso pode acontecer com o presidente de um país também, porque ele é humano. Agora, não para os indivíduos que são predispostos a acreditar em teorias da conspiração. Esses indivíduos vão pensar o seguinte: não, como assim? O cara, ele é muito importante. O presidente de um país morrer por causa de um vírus, de uma bactéria, de um dia para o outro? O cara estava bem há uma semana atrás. Como é que do nada o cara contraiu um vírus, uma doença e o cara morreu? Não, tem alguma coisa aí, esse cara ele foi, não sei, envenenado, foi alguma guerra biológica, tem alguma coisa. E aí começam a surgir teorias da conspiração. Por quê? Porque o evento foi grande. Imagina só o rebuliço que é o presidente de um país morrer. Mas o indivíduo não pode aceitar a explicação de que foi uma simples doença que acontece com milhões de pessoas ao redor do mundo. Por quê? Proportionality bias, é o vício da proporcionalidade. Se o evento foi grande, a causa tem que ser grande também. O indivíduo não pensa, não, o evento foi grande, mas talvez a causa foi pequena. Não, é um mecanismo psicológico bem comum, a gente não pode dizer que isso é patológico. Agora, o problema é, esse bias, né, isso pode estar errado em várias situações, em várias vezes. Um exemplo prático foi o que aconteceu com Hugo Chávez. Eu me lembro que Hugo Chávez, um ser humano, contraiu câncer, como milhões de pessoas contraem câncer no mundo e acabou morrendo. Agora, Venezuela, a gente sabe o contexto político, o contexto político de uma ebulição social muito grande no país. A gente sabe da relação conflituosa da Venezuela de Hugo Chávez com os Estados Unidos. Bom, e Hugo Chávez acabou vindo a falecer, e eu me lembro que na época apareceram algumas teorias falando o seguinte: não, esse câncer do Hugo Chávez foi uma coisa bolada pela CIA. Foi a CIA que de alguma forma... Gente, eu li isso na época, eu me lembro, e eu fiquei pensando, como assim? Tipo, a CIA, como é que você cria um câncer numa pessoa? Como é que você faz uma coisa dessa? Bom, apareceu esse tipo de teoria da conspiração. Outra teoria da conspiração que eu vi por parte da esquerda esses dias foi no Twitter de um cara que eu não conheço. O cara está falando o seguinte, que a Unidade Popular, que é o partido político mais novo no Brasil, um partido político de esquerda, é que esse partido ele deve ter um grupo por trás ali que está coordenando, que está, na verdade, que atuou para legalizar esse partido, para conseguir o registro na Justiça Eleitoral, porque não é possível, que apenas com a ação dos militantes na rua esse partido tenha conseguido colher centenas de milhares de assinaturas para legalizar o partido. Porque o Bolsonaro, por exemplo, tentou criar um partido e não conseguiu. Mas a Unidade Popular, unicamente com seus militantes, conseguiu criar o partido. Aí o indivíduo está lá no Twitter, falando que não, tem um grupo por trás. Tudo bem, pode até ter na fachada, esses militantes que ficam lá nas ruas, vendendo o jornal deles, que é o Jornal A Verdade, fazendo isso. Mas por trás tem um grupo que controla esse novo partido aí. Eu não confio nesse partido não, hein? Unidade Popular, vocês tomam cuidado aí, esse partideco de esquerda aí. Coisa absurda. É justamente sobre isso que a gente está falando nesse vídeo, teorias da conspiração. Por que o indivíduo cria uma teoria dessas? E eu falo assim com certa liberdade porque logo no início da fundação da Unidade Popular eu estava presente. Eu ajudei a colher assinaturas também, logo no início, quando tomou-se a decisão de formar esse partido, eu estava lá no início, quando a coisa toda estava começando com a Unidade Popular. E aí depois você lê essas coisas assim absurdas no Twitter. O indivíduo falando que deve ter um grupo por trás. Teoria conspiratória. Outra característica psicológica atuante na crença em teorias da conspiração é a percepção de padrões. Bom, nós sempre tentamos encontrar padrões nas coisas que nós vemos. Por exemplo, já imaginou os seres humanos há milhares de anos atrás olhando para o céu, aquele céu todo pontilhado, aquele monte de estrela, e conseguindo enxergar padrões ali para formar as constelações?
Gente, literalmente, eu tiro meu chapéu, tá, para os homens, né, de sociedades anteriores, né, que muitas vezes a gente até chama de primitivos, que eu acho que de primitivos não tem nada, porque você conseguir ficar olhando para o céu e encontrar padrões ali é uma coisa que eu tenho muita dificuldade em fazer, né? Eu sou muito interessado em astronomia. Um tempo atrás eu até comprei um binóculo específico para astronomia, porque eu queria fazer o que os antigos faziam, que é olhar para o céu e falar, estou vendo tal constelação. Eu até consigo, né, identificar uma ou outra constelação, né, mas são muito poucas, porque eu acho muito difícil fazer isso, né? Mas nós, seres humanos, fazemos isso, nós somos assim. Nós olhamos para o céu estrelado à noite e nós conseguimos identificar constelações, nós conseguimos identificar padrões. Então, essa é uma característica humana absolutamente normal. Agora, o que isso tem a ver com teorias da conspiração? É que teorias da conspiração geralmente vão enxergar padrões onde não existem. Esse é o problema. Os padrões estão aí, os padrões existem na natureza e num monte de outras coisas, mas, às vezes, a aleatoriedade também existe. Um experimento mostrou que indivíduos que enxergavam padrões nas pinturas abstratas do artista Jackson Pollock eram justamente os indivíduos que mais tendiam a acreditar em teorias da conspiração. Isso mostra o seguinte: muitas vezes nós vemos padrões onde não existem. Encontrar padrões é algo absolutamente humano. Nós buscamos encontrar padrões nas coisas. Nós somos assim, funcionamos assim, e isso é algo bom, positivo. Agora, o problema é quando a gente vê padrão onde não tem. E esse é o problema nas teorias da conspiração. Outra característica da crença em teorias da conspiração é a identificação de intencionalidade. Bom, isso é uma característica psicológica comum e desejável. O fato de que, às vezes, você identifica uma determinada intenção por parte de um agente. Quando você vê um determinado evento, ou você vê um determinado objeto, e você percebe que aquilo foi criado por um indivíduo tendo em vista alguma intenção. É uma característica psicológica normal e até mesmo desejável, porque isso é fundamental para a nossa vida social, para a nossa relação uns com os outros. Agora, o problema de identificar intencionalidade é o mesmo que a gente citou com a identificação de padrões agora há pouco. A gente às vezes pode ver intencionalidade onde não existe. Muitas vezes determinadas ações não têm nenhuma intencionalidade, mas a gente coloca intencionalidade naquela coisa onde não tem. É dessa maneira que a gente pode entender, por exemplo, aqueles argumentos filosóficos para provar a existência de Deus, como os argumentos teleológicos, porque eles vão ver, por exemplo, que as plantas, os animais, muitas vezes agem como se tivessem determinadas intenções que são benéficas para a sua própria preservação, mas que eles em si não podem ter isso porque não são seres racionais, como plantas, por exemplo. Como é que a gente pode atribuir intencionalidade a uma planta? Então tem um argumento, inclusive é um dos argumentos do São Tomás de Aquino, de que, se esse ser vivo age como se tivesse intenção, então na verdade a intenção foi dada por um agente que tem intenção e doou essa intencionalidade a esse ser, que no caso seria Deus. Então esse é de maneira bem resumida, seria as linhas gerais de um argumento teleológico. A mesma coisa, inclusive o exemplo do Tomás de Aquino é o lançamento de uma flecha. O indivíduo lança uma flecha para o alvo, a flecha não vai por sua própria intenção para o alvo. Não, a intenção está no arqueiro. Então o arqueiro coloca a intenção e o objeto, que é um objeto inanimado, ele vai cumprir a intenção, mas não porque a intenção vem dele, mas vem de um outro ser que a colocou em movimento. Então vejam, é uma característica absolutamente normal. Agora, o problema, mais uma vez, é a gente identificar intencionalidade onde não existe. E um último aspecto que eu gostaria de mencionar são as raízes sociais das teorias da conspiração, e que é basicamente a tendência que nós temos de classificar o mundo sempre em nós versus eles. Nós sempre nos identificamos com determinados grupos, e por essa mesma razão nós temos hostilidade em relação a outros grupos.
Então, o mundo funciona assim, né? Pelo menos as sociedades divididas em classes é sempre aquela questão, né? Se eu sou um proletário, os meus interesses são contrários aos interesses da burguesia. Então, se eu sou um cristão devoto, bom, os meus inimigos são os ateus, são os homossexuais, todo mundo que não concorda com a minha religião, com os meus preceitos morais. É basicamente essa a questão. A gente tem essa tendência, né, de se identificar com um determinado grupo e se colocar em hostilidade contra outros grupos. E interessante aqui no caso das teorias da conspiração, é sempre esses grupos inimigos que ameaçam o meu grupo. Então, a gente pode reparar, é um padrão em teorias da conspiração. Elas nunca surgem em relação a qualquer outro grupo. Há sempre um motivo para que o grupo hostil seja o grupo X, Y ou o grupo Z. Não é qualquer outro grupo que é responsável pelos danos, né, ou pelo menos pela situação que eu estou tentando compreender. Não é qualquer grupo. Tem que ser um determinado grupo específico. E isso vem dessa característica humana mais geral, da gente sempre, né, classificar o mundo entre nós versus eles. Essa característica vai nos ajudar a compreender uma coisa que com certeza você também já viu muitas vezes, que é o seguinte: a facilidade que nós temos em nos identificar com determinados grupos mais do que com outros grupos. Por exemplo, já repararam o que a gente pode chamar de hipocrisia, quando acontece um determinado atentado terrorista, um determinado massacre em um país africano ou em um país do Oriente Médio? Já repararam que muitas vezes acontecem coisas muito piores nessas regiões do planeta do que alguns atentados que vão matar alguns indivíduos na Europa, mas que tem uma repercussão muito maior? E a gente fala, poxa, mas por quê? Por que um atentado que matou 5, 10 pessoas na Europa tem uma repercussão muito maior do que, às vezes, um massacre que vai dizimar a vida de milhares num pequeno país da África? Porque não faz o menor sentido. Por que a gente, né, entre aspas, eu não me incluiria nisso, se identifica mais, né, com os europeus do que com os indivíduos que estão sofrendo na África, no Oriente Médio ou na Ásia? Isso é justamente a capacidade que nós temos de nos identificar com alguns grupos mais do que com outros. Porque um indivíduo lá nos Estados Unidos que vê sobre um atentado terrorista na Europa, ele imediatamente pensa o seguinte: poderia ser eu, poderia ter acontecido comigo. Agora, por que não poderia ter acontecido com ele o massacre que aconteceu na África? Porque ele não se enxerga na pele de um africano, ele não se vê ali. Então, essa última característica que nós mencionamos vai explicar também por que, nesses casos, alguns indivíduos podem acreditar em teorias da conspiração, mesmo que o indivíduo não esteja diretamente envolvido naquela situação. Então, o indivíduo muitas vezes não acredita em teoria da conspiração unicamente para explicar o que ele está passando. Não, mas talvez para explicar uma situação que um determinado grupo está passando em outro lugar, mas como ele se identifica com esse grupo, então ele tem a tendência a acreditar nessa teoria, mas por uma questão de identificação. Lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos a Sartre e também em nosso mais novo curso, A Filosofia de Karl Marx, uma Introdução. O link para os dois cursos está na descrição deste vídeo. E também o meu livro, Duvidar de Tudo, Ensaios de Filosofia e Psicanálise. Você pode comprar diretamente no site da editora, o link está também na descrição deste vídeo. Um grande abraço e até o próximo.